Escolha ser campeão. Performance. Em 2024, a Abravec comemora 35 anos de trabalho em prol dos médicos veterinários, da atividade equestre e do bem-estar animal. Além dos congressos e eventos, estamos envolvidos nas principais causas da equidicultura, por meio de comissões no Ministério da Agricultura, CRMVs, Câmara Setorial de Agricultura, apoiando o IBEC, além de participar ativamente das comissões para o bem-estar animal. Ações fundamentais para garantir respaldo técnico ao esporte, sanidade e atividades relacionadas à medicina equina. Para sediar esse evento comemorativo de 35 anos, escolhemos o complexo Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Um complexo de eventos inovadores de alta tecnologia para receber nossos palestrantes nacionais e internacionais, congressistas e expositores, nessa edição que ficará para a história da medicina veterinária equina. Os sócios da Abravec contribuem para que a entidade tenha cada vez mais força e juntos defendamos os interesses da nossa classe. Save the date, 4, 5 e 6 de julho de 2024. Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui falar um pouquinho do nosso objetivo de estar aqui hoje. Nós somos o Portal Cavalos, que virou um grupo que nasceu da editora Passos, que a gente fazia livros e revistas do mercado equestre. E já há um tempo a gente estava com a ideia de formar um podcast, porque o Portal Cavalos é um ambiente na internet que ouve, fala e conversa com vários públicos. Desde o público que só gosta, que é um apaixonado por cavalo, até quem está buscando uma informação um pouco mais profunda do assunto. A convite da Abravec, viemos para cá trabalhar essa primeira coletânea de episódios que nós estamos fazendo aqui. A gente está super feliz de estar aqui na Abravec. A gente vai falar com algumas pessoas que vão ensinar dentro desse mercado para a gente aquilo que tem de melhor e aquilo que a gente pode estar passando para vocês de uma forma leve e de uma forma um pouco coesa. Junto comigo aqui, meu nome é Adriane Passos, eu sou diretora executiva do grupo. Comigo está o Hélio Itapema, um grande amigo de longa data. Estamos juntos aí, acho que uns 20 anos, né? Ah, sim. Talvez mais. E esse é um projeto novo, não é um desafio para todos nós, né? Pois é, eu e o Hélio, a gente já vinha conversando, dia que a gente queria fazer alguma coisa, a gente não sabia o quê, não sabia que caminho. Enfim, nós estamos aqui. A gente agora vai conversar com a doutora Bruna Fonseca, da Axial. Decorei pra falar. E quando a Adri me falou que a nossa reunião foi essa semana, assim, quais nomes, Hélio, vamos, tará. Falei, vamos junto, tal. Um dos primeiros nomes que me veio à cabeça, Bruna, foi o seu. De legal. fato, eu falei, cara, a Bruna tem que estar. Aí a Adri falou, eu falo com ela. Eu falei, tudo bem, se quiser que eu falo também, tenho uma ótima relação com ela. E aí, Bruna, falei, assim, a Bruna não tem como não estar. Porque assim, a gente tinha, coincidentemente, tínhamos tido uma reunião na semana, e aí eu falei, poxa vida, né, acho que realmente as coisas vão caminhando pra gente chegar em alguma coisa. Então, eu tô super feliz, Bruna, de conversar com você. Eu já disse pra você, no dia que a gente conversou, que eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. Eu acho muito fantástico aquilo que você faz. Eu não entendo muita coisa, mas eu olho e eu falo, nossa, quanto saber, quanta fineza nesse olhar para essa coluna, né? Sim. Então, estou muito feliz. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz, realmente uma grande coincidência, né? Logo depois que a gente conversou. Foi. E não tem como estar feliz pelo convite de vocês, aqui com o Hélio também, que é um grande amigo, parceiro. Né? Poucas pessoas a gente pode falar que é bom trabalhar junto, né? E com o Hélio a gente trabalha muito bem. Eu virei fã. Eu acho que é uma característica sua, Hélio. As pessoas gostam muito de trabalhar com você. É incrível isso, assim. Não é porque ele falando isso de verdade.
Não é porque ele leva bolo no atendimento. Não é porque ele leva bolo, não tem nenhuma nem porque ele tem bom humor. Mas na conversa anterior aqui com o Rodrigo me falou uma coisa que me chamou muita atenção do Hélio, Bruna, que é o bom humor. Sim. A gente precisa do bom humor. Com certeza. Eu acho que essa energia, eu não tenho a menor dúvida que essa energia cria resultados positivos. Eu tenho certeza que essa energia cria resultados positivos. Quando você tem uma energia boa num lugar, com as pessoas andando sempre no mesmo sentido, eu acho que a coisa só tende a canalizar para um caminho certo. Com certeza. Quando a Bruna foi atender o primeiro cavalo pra gente, você foi, acho que com a Raquel. Sim. Acho que eu não fui na Hípica Paulista. Minto. O primeiro foi na Pitch. E eu cheguei, mas eu tinha que sair rápido e tal, mas eu já adorei. Aí a Raquel falou, e aí, o que você achou? Eu falei, pode chamar que ela é fantástica. E no segundo que ela foi ver na Hípica Paulista, acho que a Raquel acompanhou, no terceiro eu já acompanhei o atendimento completo. E assim, a Bruna chegou com um serviço que não deveria ser novo, mas que é novo, na medicina veterinária é relativamente novo, um diagnóstico preciso de coluna do cavalo, que eu acho que hoje se tornou essencial, muito graças a ela, e demonstrou a importância disso para mim. Para você, veterinário. Que já estou há 23 anos no mercado e que eventualmente... não, isso daí não dói. Não, isso daí... Não, o pé não tá manco da coluna. A gente chegava até o curvilhão, patela e parava ali. E, de repente, ela demonstrou uma importância. Veio com outro conceito e que, de fato, demonstrou, tanto em loco, no momento do exame, com imagens, com a didática dela, que é impressionante. Eu não tô rasgando o verbo, não. Eu não tô puxando o saco, porque eu não preciso... Eu tô gravando tudo. Eu não preciso disso. Com a didática dela, com as imagens impressionantes que ela consegue ter. E de repente, com todo o conhecimento, né, que ela consegue passar para quem sabe, para quem não sabe, para quem não entende daquilo, que ela passou uma confiança, uma credibilidade que, poxa, me fez virar fã. E eu falei assim, cara, pronto, virou nosso ponto de coluna. Tudo relacionado com a coluna, Bruna. Ponto final. Entendeu? Tem outras pessoas? Tem. Pode, para isso daqui também é legal, isso daqui serve e tal. Mas quem é, para mim, a pessoa, quando eu penso em coluna... Bruna Fonseca, não tenho a menor dúvida. E eu tenho certeza que eu não sou o único, né? Bruna, então fala para mim não, para quem tá ouvindo, quem é a Bruna Fonseca? Acho que essa é a pergunta. Vamos lá. Um pouquinho da sua história. Uma coisa, primeiro, para pontuar realmente, né? Eu gosto muito, né? Os atendimentos são uma coisa que me dão muito prazer em fazer. Eu gosto muito de quebra-cabeças, assim, é um quebra-cabeça. E eu tento realmente simplificar. Porque, para mim, eu comecei a estudar coluna, né? Eu sou cirurgiã, sou veterinária, minha formação é em cirurgia. Olha só. Fiz na Unesp de Botucatu e fui professora de cirurgia durante 14 anos profissionalmente, né? Professora profissional de cirurgia. Mas, como eu fiz em Botucatu, lá toda a parte ortopédica era da cirurgia. Entendi. Toda a parte ortopédica era da cirurgia, não ia pra clínica. Até hoje é assim. Né? E iam cavalos de alta performance, lá a gente atendia muito cavalo de apartação, né? O Loli, ele mandava muito pra professora analisa. A região é muito forte e a professora analisa tem muita relação com o Loli, cria cavalo. E eles levavam muitos cavalos lá. Até você lembra da Sandra Navarro? Nossa, da Sandra. Sim. Ela chegava de caminhão dela, assim, com 10 cavalos, tinha mais. Foi meu primeiro contato que eu tive com um cavalo de alta performance, né? Que lá em Viçosa não chegava. Né? Quando eu estudei lá, tava longe, assim, tinha de marcha, mas não se compara, né? Na época lá era uma criação menor, hoje em dia também despontou muito a marcha, né? Mas é outro profissionalismo hoje em dia. Mas enfim, eu tive o contato lá e foi bem bacana a história da coluna, né? Que veio com a minha pós-graduação. E eu até sempre falo que eu desejo para todo mundo que vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, que faça como eu fiz, que tenha sorte de fazer uma pós-graduação que mude a vida, que foi o que aconteceu comigo. Olha. Porque a gente fez com coluna, que veio de uma demanda do hospital. Falou, vem um cavalo aí, abre no primeiro tambor. Oi? Mas não, assim, você vê que o cavalo não tá normal. Aí bloqueava, a gente fazia tudo, fuçava o cavalo inteiro e nada. Isso em que ano, Bruno, assim? 2003. 2003. 20 anos. 20 anos, 20 anos já. 20 anos, cara. É muito tempo, né? E a gente não tinha um diagnóstico legal, né? Não, era assim, apertava as costas, doeu, Coltrax Vinil.
contraciona e manda pra casa. Era isso, era miosite do longuíssimo dorsal. Tudo era miosite do longuíssimo dorsal. E aí surgiu a proposta de fazer um mestrado lá, que eu nunca pensei em fazer também. Aí falaram, vamos fazer com coluna. Olha. Vamos fazer. E aí eu posso até dizer que eu tive a honra de ler praticamente tudo que tinha de coluna na época, que não tinha nada. E que não era nada. Isso que eu ia falar, devia ser muito pouco. Tinha um Vet Clinics, eu tinha até artigo, tive que procurar artigo em alemão até, porque não tinha em inglês. Sim. Era de anatomia, né? Então foi assim que começou. E aí começamos a fazer um protocolo que eu uso praticamente até hoje. É claro que vai apurando, mas eu fiz um protocolo que pesquisa assim, né? Você tem que comparar um cavalo com outro. Então eu fiz o meu protocolo com base nisso. Então você vê que foram vários fatores que hoje informam, 20 anos depois, o que eu sou. Então é tempo. É tempo. É tempo. Dedicação, aprendi. Não tem glamour, né? Eu lembro que para aprender quem fazia ultrassom de coluna no livro, Denoir vai estar no Brasil, 2004. Vou atrás do Denoir. Não, foi no IVA? Não foi no IVA. O IVA foi depois. Ele veio para o Congresso de Cirurgia, Sim. Que foi no Rio. Só que antes do Congresso ele fez um curso de ultrassom. Putz. Que teoricamente ele falaria de coluna, em 2 dias. Do casco à coluna. Oi? Foi muito legal, foi em Teresópolis. Eu gastei literalmente todo o dinheiro que eu tinha no banco. Foi R$800 o curso. Imagina, em 2004 era dinheiro. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. R$800, tudo que eu tinha, comprei a passagem e fui. Consegui ficar na casa de um menino que estava fazendo estágio em Botucatu. Foi uma loucura. Teresópolis, a água não funcionava, banho frio no inverno, enfim. Aí chegou lá, muito bonito, foi fazendo. Na hora que chegou na hora da coluna, todo mundo dispersou, foi embora. O pessoal queria tendão, queria parte baixa, que era assim, né? O cavalo só mancava do carpo para baixo. E só na frente, né? Atrás também era muito pouco. Era pouco. Só explicando, o Denoir, a gente ficou assustado com 2 dias para tudo. Vindo do Denoir, talvez seja possível. Ele, como ultrassonografista, tanto que em 2004 ele já estava fazendo ultrassom. Já era referência de ultrassom, Ele chega e coloca o ultrassom já no ponto. Mas ele enrola, você lembra no IVA? Era para ele falar de um monte de coisa, ficou só no suspensor, só na origem do suspensor. Sim, ele sabe muito, ele é anatomista, trabalha com imagem, um professor lá em Maison-Alfort, na França. É incrível, ele é o cara do ultrassom, foi o primeiro cara que falou, dá para fazer ultrassom da coluna, porque antes era só raio-x, só que sem spines. E aí o raio-x de coluna é só torácico e lombar. Mais ou menos lombar ainda. Mais ou menos. Lombar mais ou menos. Mais ou menos. Então eu fui atrás dele e ele não fez coluna. Fiquei frustrado aí. Mas aí ele foi atender um cavalo. Aí você foi. Só que o Denoir, ele é um gênio, mas ele é difícil. Ele entrou na baia para fazer a ultrassom da coluna do cavalo e trancou a baia. Trancou a porta da baia, cara. E eu fui pro all-in, falei, é tudo ou nada. E é um curso, né? Eu vim pra aprender. Não, eu subi na baia, escalei a porta. E ficou olhando de cima como ele fazia. Eu vi pelo menos o movimento que ele fazia com a probe. Que legal. Sério. Ver como é que ele formava. Vai, frisa um lado, faz o outro. Pelo menos você faz assim até hoje. Assim e eu achei uma escola fantástica. Não acredito. Foi assim, cara. Aí eu cheguei em Botucatu, a gente só tinha uma loca com linear. Peguei esses cavalos do passo, coloca o transdutor, não forma nada. Falei, meu Deus, acabou minha vida. Acabou, o cavalo vai chegar segunda-feira. O primeiro caso clínico, era tudo com caso clínico que eu fazia. Mas aí no cavalo com caso clínico dava certo, porque encaixava o transdutor. Mas naqueles magros, né, de universidade, aquilo não formava nada, sujo, peludo. Sem dúvida. E aí começou a dar certo, aí foi que começou. Comecei com a toracolombar, aí fiz doutorado. E desde então, eu me apaixonei pela coluna. Aí se apaixonou. Não, porque assim, em 2004 eu comecei o mestrado, a gente começou em 2003 a trabalhar com a coluna, em 2004 começou efetivamente. Foi isso em janeiro, virou o ano, era mestrado. Em abril tinha uma palestra. Já começaram a chamar a Annalise para dar palestra. Ela falou, não, você que vai. E aí eu comecei a estudar para fazer a palestra. Então já fazer as imagens, tinha que escanear. E a professora Annalise é muito crítica. E falou que tinha que fazer o próprio material, não podia ficar pegando em livro. Comecei a pegar os cavalos que morriam, congelar, serrar, para entender a anatomia. Tive que sair do zero com a coluna, não sabia nada. Não, e o legal é que ela tinha... Além de não saber nada, não tinha literatura. Aqui, é isso que você está falando. Mas uma vantagem que ela teve foi o N, né?
Ela conseguiu ter um N legal de cavalo na faculdade. Tanto na faculdade, na residência. Foi indo, como depois, quando você voltou para dar aula, né? Não, e é uma formação. Começou no locomotor normal. Sim. Não pulou etapas. Começa com casco, com navicular, tendão, ultrassom de tendão. Começa a fazer bem ultrassom de tendão. Aí começa a fazer ultrassom de patela, O que é muito legal, porque hoje, mesmo sem interferir na clínica... no atendimento da Bruna, ela bate bastante papo sobre as dificuldades do cavalo, sobre o que já foi feito, o que já foi diagnosticado. Tem que ter. Tá, eu não vou me meter no ligamento suspensor, mas você vê que esse cavalo tem uma diferença aqui, assim, assado, que pode estar sobrecarregando esse membro, etc. Então presta atenção nisso. Ela consegue linkar a parte clínica com a parte axial, com a parte da coluna. Qualquer cavalo... Seja ele... Você falou uma coisa na reunião que eu fiquei com aquilo na cabeça, que era do Garanhão, né? Sim. Porque eu nunca imaginei, e obviamente a hora que você falou fez todo sentido. É um super exercício. Não, fez todo sentido naquele momento pra mim. Eu falei, nossa, lógico, né? Gente, acreditem, é um exercício. Não é? Não, mas assim... Eu lembro, há muito tempo atrás eu lembro, é um exercício ferrado. Demorou. Não, mas eu fiquei pensando quando ela disse, eu falei... Quando ela falou, eu falei, nossa, mas faz todo sentido mesmo. Então, assim, vamos lá. A coluna, ela, além do óbvio, do exercício, do salto, do hipismo, do esporte em geral, né? Em qualquer atividade do cavalo, a coluna é a essência dele estar equilibrado. Acho que essa é a pergunta que eu queria fazer. Porque assim, é igual humano, né? O movimento, ele é gerado no centro do corpo. É o centro do corpo que gera o core, né? Que o pessoal fala core. É o core que gera o movimento do corpo. Então, uma disfunção na coluna vai inevitavelmente causar uma disfunção nos membros. Caiu. Vai inevitavelmente causar uma disfunção nos membros. Por exemplo, o que a gente está falando de deslocamento de centro de massa. O cavalo sente uma dor na pelve, ele vai jogar para as mãos. E a gente sabe que o cavalo ele tem um padrão de locomoção onde ele gera energia só com os pés. Diferente do gato, do cachorro, que bota a mão no chão e se arrasta, consegue cavar, né? O cavalo não, ele gera só com o pé. Mas se ele sente dor atrás, ele começa a ter que usar a mão. E aí vem as lesões da mão. Começa a ter mais peso, sobrecarga. Né? Muitos cavalos, eu vou examinar às vezes a queixa até no membro torácico, na frente. A paleta, né? Tá dura, tá rígida, mas tá rígida porque tá trabalhando, fazendo alguma coisa que não deveria fazer. E a lesão é atrás. Olha só. Então ele não consegue usar os pés. E aí começa a usar a mão, né? Então é bem característico. O Adri e Bruna, é um grande quebra-cabeça. Sim. E cada parte desse quebra-cabeça tem que ser valorizada e tem que ser extremamente estudada. Sim. E nós estamos chegando num ponto na medicina veterinária que está sendo estudada, graças a Deus. Então, desde a odontologia, eu encontrei com a Bruna essa semana numa palestra sobre hibridão, que tem tudo a ver com coluna. Entendeu? E casco, se você tiver um cavalo com uma diferença muito grande no casco. Então, quer dizer, eu acho que tudo isso integrado, eu acho que a atualidade da medicina veterinária é exatamente essa integração, entendeu? De especialidades, de pessoas que são extremamente especializadas, porque não dá para eu querer fazer um ultrassom de coluna, um raio-x de casco, ferrar um cavalo, tudo bem, eu não vou conseguir. Então essa integração eu acho super importante, sabe? Você chama. Mas a especialidade no mercado equestre, eu agora a gente falando disso, a especialidade ela foi se formando ao longo dos 25 anos. Não existia mídia equestre. Mídia equestre não existia. Ela foi existir há 30 anos atrás. Sim. Não tinha nada, tinha hipos. Sim. Tinha hipos com a Ruth. Linda. Enfim, né? Sim. E aí o mercado foi se especializando, né? Ele tem, porque hoje em dia você vai numa prova de corte de milha de tambor. Todo mundo faz 16. Todo mundo faz 16. Agora quem faz 16, 3, 8, 1 ganha. E esse 1, a diferença do 1 pro 2 é a diferença. E tudo faz diferença. Né? A alta performance é isso. E vou além. Quem faz 16 por 2, 3, 4 anos, cria um nome. Um nome que vai gerar financeiramente um retorno para o proprietário, como um garanhão, como uma égua que vai gerar embrião, como matriz. Então, de repente, se ele fizer por 6 meses tempos espetaculares, ele não vai conseguir gravar
esse nome desse animal no hall da fama, vamos dizer assim. E de repente, 2, 3 anos com marcas constantes, ele coloca aquele animal num hall, num patamar elevado. Sim. E eu acho que vem daí todo esse cuidado. Sim. Porque é fino demais esse 1 pro 2 pro 3, o 16. É fino e a manutenção é difícil. Ela é difícil. Isso é atleta humano. Tem atleta humano que tem longevidade, porque atleta humano com 30 anos é velho. Sim, é velho. É velho. Né? Mas hoje em dia, por exemplo, eu gosto muito de tênis. O tênis, hoje em dia, o pessoal começando a despontar com 25, né? Antes Nadal com 19 e hoje em dia com 25 que a pessoa começa a ficar boa. Então já se viu essa tendência, né? E para trazer a longevidade. Né? Isso no atleta humano, em algumas modalidades ainda se pensa, mas no cavalo tem que pensar realmente, porque é isso. O que importa mais para mim? Claro que tem que dar o 16, por exemplo. Ou certo. Claro que o animal de adestramento, com 13 anos, ele tem que estar né? Fazendo um grande prêmio. Né? Ele tem que estar fazendo se ele tiver a capacidade. Então é longevida. Né? Longevida e é detalhe fino. Faz toda a diferença. Esse detalhe fino faz toda a diferença na coluna. E às vezes nem é tão fino. Nem é tão fino o detalhe. Não é tão brutal, fino. É cavalo que se joga. Eu digo que não é detalhe e não é tão fino. Não é tão fino, Não é detalhe e não é tão fino. Ela falou aqui de adestramento. Eu atendo alguns cavalos de adestramento. E é impressionante como você muda a andadura de um cavalo. A andadura. Muda completamente a andadura do cavalo. Gente, olha, eu tinha essa percepção de que era um ajuste fino e não é. Pensa no seguinte, Dri, se você dorme mal, tá com torcicolo, você tem dificuldade de erguer a mão. Então imagina uma passada de um cavalo com uma compressão no pescoço. Sim. Entendeu? Muda completamente. Não é só posterior, entendeu? Não só membro pélvico. Porque se você apertar ele talvez ele até faça, mas com que qualidade? Aos olhos, né? O conjunto, como fica o conjunto? Fica tenso. Então muitas vezes é muita diferença. Muita diferença. Hélio, a gente vai dar uma paradinha agora, a gente vai pro intervalo, né, Rô? Daqui a pouquinho a gente volta. Escolha ser campeão. Performance. Em 2024, a Abravec comemora 35 anos de trabalho em prol dos médicos veterinários, da atividade equestre e do bem-estar animal. Além dos congressos e eventos, estamos envolvidos nas principais causas da equidicultura, por meio de comissões no Ministério da Agricultura, CRMVs, Câmara Setorial de Agricultura, apoiando o IBEC, além de participar ativamente das comissões para o bem-estar animal. Ações fundamentais para garantir respaldo técnico ao esporte, sanidade e atividades relacionadas à medicina equina. Para sediar esse evento comemorativo de 35 anos, escolhemos o complexo Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Um complexo de eventos inovador e de alta tecnologia para receber nossos palestrantes nacionais e internacionais, congressistas e expositores, nessa edição que ficará para a história da medicina veterinária equina. Os sócios da Abravec contribuem para que a entidade tenha cada vez mais força e juntos defendamos os interesses da nossa classe. Save the date, 4, 5 e 6 de julho de 2024. Abravec 35 anos. Uma associação ainda mais forte depende de você.
Bruno, eu estava aqui pensando um pouquinho que acho que a gente poderia, para entender um pouco o processo, o seu processo nesses 20 anos de profissão, que agora eu entendi que não é fino esse ajuste, ele é um ajuste muito grande, né? Para o criador, para o competidor, para o proprietário de cavalo ou o treinador, ele quer ter esse ajuste no cavalo dele. Já entendeu isso? Ou o mercado ainda não entendeu essa necessidade? Olha, eu acho que tem andamento. Tá em andamento. Tem andamento, porque sim, muito dos problemas de coluna se manifestam como comportamentos. Então, às vezes, o cavalo é teimoso, não quer virar, e ele se irrita, não coloca o pé. Coice ao se receber no salto. Salto, dá muito, tem muito coice. Recebe no salto e sai dando coice. Então fica muitas vezes na parte do comportamento, que na verdade é uma manifestação do cavalo de dor, né? Claro, a gente tem cavalos nervosos, mas mesmo isso a gente melhora muito. E vai ver uma dor. É dor. E como não manca, muitas vezes não é uma claudicação, a manqueira aberta, né? Que ele tira o pé. A percepção é mais... É comum a gente ouvir, é o jeitão dele. É o jeitão dele. Ele se afunda quando se recebe. Quando ele se recebe do salto. Ele, em vez de bater e sair galopando amplo, ele se afunda. Ele se recebe e afunda. Ele se afunda, mas é o jeitão dele. Ele não tem o galope amplo, ele trota assim mesmo. Dor na coluna, ele investe no tambor. Claro, ele quer antecipar aquilo que dói. Ele não quer fazer. Né? Ou ele tenta sair reto, aí a pessoa aí vai corrigindo, e na correção machuca mais. Então, cada vez mais, assim, ou sempre, não é cada vez mais, sempre a sensibilidade ela tem que estar muito à flor da pele de quem mexe com o bicho. Sim. Para ele perceber isso, E o cavalo ele não é muito propenso ao mostrador, né? Ele é forte. É uma caça, né? Ele não pode. E aí quando mostra, então, é porque tá feio. Tá feio. Eu acho que a sensibilidade é difundir o acesso a esse tipo de informação e a esse tipo de diagnóstico. Sim. Porque até pouco tempo atrás, eu não estou falando muito tempo, até 10 anos atrás a gente não tinha esse diagnóstico. Entendi. Entendeu? E tão fácil, tão à mão. Assim, Bruna, quando você pode? Pois porque eu estava em Viçosa, na universidade, então ficava restrita lá a região. Ficava lá. Hoje está muito fácil acesso a esse diagnóstico. E aí você acha que o criador, o proprietário, não mais o veterinário, porque acho que acredito eu que o veterinário já tenha essa consciência, de certa forma. Mas talvez o criador ou o treinador e proprietário, talvez não. Você acha que ele está começando a entender essa necessidade? Ou ainda é o veterinário que fala com ele? Eu acho que, assim, no meu meio ainda é o veterinário. Ainda é o veterinário. Porque, assim, chega num determinado momento, o que a gente não tem que se sentir, eu falo como clínico, é pressionado por um problema. A gente pode dividir a responsabilidade. Sim. E a Bruna está aqui para isso. Entendi. Então, por exemplo, eu não tenho que resolver todos os problemas do cavalo, porque eu não tenho acesso à informação que a Bruna já me passou em vários casos. Sim. Entendeu? Sim. Então, poxa, tá ruim, tá assim, assado. Pô, esse não é um caso para mim. Eu já tive um proprietário. Mas por que você não faz ultrassom de coluna? Porque eu não sou capaz. Sim. E é simples. Porque aqui é o meu limite. Não é que... Sim. E como a Bruna tem os limites dela. Sim. Que às vezes são... É uma coisa fácil para mim, para a Bruna, fala, meu Deus, como é que você fez isso com tanta facilidade? Então, acho que é um exercício mesmo, né? De aprendizado desse criador, né? E desse proprietário. Sim, né? E ver a diferença, né? Para ele enxergar a diferença no resultado. E ver a diferença. Sim, porque é resultado. No final é resultado. É o que eles querem. Infelizmente. Infelizmente não, talvez felizmente. Felizmente, porque esse trabalho em conjunto é muito bom. A busca é do resultado, né? A busca é do resultado. Eu gosto bastante lá, até no Core, a gente lançou a frase lá, juntos somos melhores, né? Sim. Não tem como você até pode ser um clínico, como existe a figura em pequenos animais, o clínico geral, aquele clínico da família, né? Sim. Que você que tá todo dia lá e é você que vai perceber. Pô, importantíssimo. É importantíssimo, não tem como descrever essa apuração, você conhecer o cavalo, você tá lá o tempo inteiro com ele, fala, tem alguma coisa que não tá legal. Não tá bom aqui. Que não tá boa aqui. E aí... Isso acaba sendo, porque a Bruna manda todo um laudo dela, que é super detalhado, super fácil de entender, e o proprietário te liga, Hélio, traduz pra mim. Você acaba sendo a pessoa de confiança da pessoa. Entendeu? Traduz pra mim. Aí você fala, olha, é isso. Ai, que bom. Porque eu vi esse laudo enorme e achei que o cavalo tava quebrado, meu Deus, achei que ia ter que aposentar ele. Eu falei, não, é que ela é muito detalhista, o que é ótimo. O que tiver, tem que descrever.
Eu não posso falar uma coisa tá normal se não tá, até porque, assim, normalmente o que eu faço... Então, a detecção é comportamento... Primeiro, comportamento, não realizar algumas manobras. Algumas manobras. Falar, ele é duro desse lado. Entendi. Ah, sempre foi. O pessoal tem um pouco, claro, tem, né? Todo mundo é destro, canhoto, mas assim, não é normal também uma pessoa que trabalha, um cavalo que é treinado, não ter essa facilidade. Um lado, preferir galopar numa mão, trocar a mão, não colocar o pé embaixo do corpo. Tem cavalo que é mais rígido e cavalo que é menos rígido. Então, o seu trabalho começa na observação desse cavalo. Sim, sim. 100%. E passa, inclusive, por falar isso para a pessoa. Falar, esse é um cavalo que ele não é flexível, ele não vai ser. E tem alguma, por exemplo, não tem uma articulação comum, né? A lombosacra, que é a que coloca o pé embaixo do corpo. Então, como é um cavalo que ele não tem essa flexibilidade, ele vai ter que fazer isso com outras partes do corpo. Então vamos evitar que essas partes do corpo se machuquem. Entendi. E aí tem todo um trabalho que eu preciso, por exemplo, do Hélio, do clínico. Que ele que vai estar lá todo mês, todo 15 dias, toda semana com o cavalo. Entendi. Porque eu quero prevenir. Eu não quero tratar de novo esse cavalo, pelo menos não pela mesma lesão. Sim. Eu não gosto. Sabe, eu acho que assim, porque dá para fazer um negócio sustentável. É possível. Posso até tratar. Mas por outro problema, ou que falando, vai ter. São atletas, vai ter problema. Eles vão precisar. Tem cavalos que um atleta humano que não tem problema na coluna também, gente. Todo mundo, quem não daqui, né? Nunca teve dor na coluna sem ser. Agora, com dor na coluna. Pois é. Eu tô mudando. Eu falei isso porque eu estou com dor na coluna. Então, dá para ter um controle. Já tem alguns cavalos que eu faço acompanhamento. Então é esse olhar, e aí é ultrassonografia. E aí vem exame físico para ver o que dói, como é que tá a mobilidade, né? Porque a articulação saudável é uma articulação móvel. Não frouxa, mas móvel. Tem que ter enfim, como é que é o alongamento, tentar compensar o exercício, que é o que o atleta humano faz. Ele vai lá, joga tênis, mas depois ele faz um exercício para compensar, um alongamento. E disso até a cirurgia. Sim. E aí você é a cirurgia. Caso você... Eu faço de coluna hoje. Caso assim, você teve um paciente que evoluiu para uma cirurgia. É você que faz a cirurgia. Sim. Eu vi uma... É de lá. Do eu vi umas de síndrome de Wobler. Eu vi umas de síndrome de Wobler. Não, porque a gente não ouve isso. Pegou o cavalo e levou pra cirurgia. Normalmente quem detectou não é. Aqui não. Aqui é o dos... Se for um caso que tem o tratamento cirúrgico, né? Infelizmente a gente não tem tantas opções no Brasil ainda. Mas existem algumas doenças que a gente tem. O tratamento cirúrgico a gente faz, com certeza faço. Aproveita essa minha formação cirúrgica, né? Que eu já fui durante muitos anos. E não só isso, mas o desafio, né, Bruna? É bom, não é? O desafio. E qual o percentual que chega numa cirurgia? É mais para algumas lesões tem algumas fraturas, mas assim, ainda é pouco, né? Porque eu acho que é muita incerteza. Trabalha com incerteza na cirurgia. Toda cirurgia é incerteza, mas, por exemplo, eu fiz algumas cirurgias de Wobler. Wobler é uma doença que dá em potros, de crescimento rápido. Então, puro sangue inglês, quarto de milha, cavalos de salto, BH. E eles têm umas deformidades vertebrais. Né? E a vértebra desalinha e comprime a medula. Comprime a medula e acaba causando incoordenação. Fica em coordenação, fica bambo. E aí a gente consegue corrigir alinhando essas vértebras e fixando elas com uma placa. Mas toda cirurgia de coluna, você imagina, uma cirurgia de coluna em humano é extremamente delicada. Você imagina uma cirurgia em um cavalo, em um potro de 3 anos, de 400 quilos, às vezes. É difícil, né? O ideal é fazer com ele jovem, né? Detectar e fazer, que aí tem um resultado bacana. Tem um resultado bacana. Mas, por enquanto, são poucas pessoas que fazem. Né, eu, honestamente, eu só vi você. Até hoje. E são poucos cavalos, E fala pra mim, e aí, essa sua abertura de mercado, vamos colocar assim, você abriu um mercado. Sim. Né? Abriu um mercado. Aí hoje você já forma outras pessoas. Ou você ainda não você ainda não faz esse tipo de... Os seus cursos que você faz é pra formar? É assim, eu sempre falo que um dos motivos que eu saí, né, porque eu dou curso desde 2004, eu comecei lá. Sim, e foi. E foi indo. Aí em 2015 eu comecei a dar cursos completos de 2 dias. E ninguém trabalhava com coluna. Olha. Eu falei, se ninguém quer trabalhar, vou eu. Sim. Vou eu. Os cavalos precisam, tem demanda, é importante. E é o que eu falo também, eu gosto desse desafio e... O atender pra mim, achar uma coisa diferente, nossa, o negócio me deixa louco. Nossa, que legal! É gostoso, que legal, vou fazer um monte de imagem, filma, tirar foto. Eu adoro isso aí.
descobrir o que o cavalo tem. É o que te move. É o que me move. Então eu tinha parado, porque os atendimentos também me consomem. Laudo, é muita coisa. E eu quis dar uma atenção para isso, justamente para criar o mercado. Só que aí toda a pessoa, você vai dar curso, vai voltar a dar curso, vai. Quer saber? Eu vou dar, mas eu vou fazer o curso. O curso. Eu te ouvi. O curso. O curso. Porque senão as pessoas começam a fazer sem saber. E aí vai criar um estigma ruim para a coluna. Sim. Começa a enfiar agulha em qualquer lugar, não funciona. O cavalo piora, ou funciona. Intracavalo. Funciona. A gente brinca. É o corticoide intracavalo. Existe uma aplicação intraarticular. E a intracavalo. E uma intracavalo. Você joga em qualquer lugar ali que vai fazer um efeito. Bota vai fazer algum efeito. O corticoide é maravilhoso. No passado eu tomei, a primeira vez na vida, eu tomei injeção de corticoide. Gente, levanta defunto. Aquilo aqui é impressionante, o corticoide. Eu fiquei virei fã. Caramba. Olha que a gente vai fazer um podcast com a Paula. Talvez ela tenha uma informação. Pois é, não. Por causa da minha garganta fechada, ela continuava fechada, mas eu tava bem. Eu sabia que eu tava doente, mas eu tava super bem. Nossa, cabeça mil, assim, maravilhosa. Ligadaça. Vamos fazer. Né? Tomar corticoide todo dia pra dar ânimo no café, né? Então, assim, quando você faz intramuscular, no caso, mesmo que você erre infiltração, tem um efeito, né? Mas quanto? Né? Quanto da biomecânica? Não é só isso. Eu sempre falo, se a agulha fizesse efeito, se só a infiltração funcionasse para a coluna, seria bom para mim, para o cavalo, para o Hélio, para o dono, para o treinador, porque vai lá, pôs uma agulha resolver. Infelizmente, não é assim na coluna. A gente precisa do exercício. Porque você cria uma tal disfunção na coluna por causa da dor que o cavalo precisa se recolocar. E isso é o exercício que faz. Então, o primeiro passo é tratar com o corticóide, tirar a dor, e aí te permite reabilitar o cavalo. Entendi. Ao mesmo tempo que isso é ruim, isso é bom, porque não é igual o boleto que é sequinho, lá é frágil. O boleto está muito suscetível à lesão, não tem nada em volta dele. Na coluna não, você tem um monte de músculo que protege. Então, ao mesmo tempo, ele vai te ajudar. O mesmo músculo que destrói, que faz a lesão, é o músculo que vai proteger. Que vai te proteger. Vai proteger. Então, precisa do exercício. E tem isso também. Então, para não causar uma má impressão de atendimento de coluna, eu falei, eu vou fazer um curso. O curso. Porque eu assisti o story dela, ela falou, eu vou fazer o curso, mas vai ser o curso. Se é para fazer, vai ser. Mas assim, eu vou te falar algumas coisas. Esses cursos não vão criar concorrentes. Não tô falando de concorrência. Vão criar. Não, eu sei, mas vão criar admiradores. Pessoas que vão ver a necessidade daquele diagnóstico correto. Sim. Porque, assim, lógico, podem sair pessoas que acham que em 2 dias vão sair fazendo ultrassom como a Bruna e vão fazer um monte de diagnóstico errado, que vai acabar caindo no colo dela depois. Sim. Porque essas pessoas vão chegar e falar, pô, o João veio aqui, o Paulo veio aqui, o Hélio veio aqui, fez ultrassom, mas ele não viu nada. Ou viu uma lesão aqui em T5 e infiltrou. Aí a Bruna vai passar e fala, olha, não achei essa lesão. Achei aqui na T15, olha que coisa feia. E vai mostrar. E aí, na terceira vez, eu vou olhar e falar, caramba, eu tenho que me especializar mais 20 anos para chegar no nível da Bruna. E a verdade é essa. Não, eu quis dizer nessa formação, até por ser tão específico e tão... tem que saber muito, tem que ter muito conhecimento. Mas é bom, porque assim, também fica clara a diferença. Entendeu? Tipo é difícil. Porque são poucas pessoas, não tem muito conhecimento, não tem... Então assim, a Bruna é uma, né? Sim. Foi isso que eu quis dizer. Né? E formar pessoas boas. É uma forma... Numa necessidade tão grande do mercado. Sim, exatamente. Porque do que eu ouvi vocês falarem aqui, é vital, é vida. E entender que não tem mágica. Não tem mágica. Não, é o que eu falei, é preto no branco. Achei isso e isso. Achei 5 lesões. Dessas 5 lesões, 2 fazem sentido. 2 doem e fazem sentido com a queixa. Não vou tratar 5. Eu vou tratar as 2. Porque a gente não trata a imagem. Eu trato a lesão que dói, o indivíduo. Mas tem essas 3, vamos ficar de olho. Mas tá lá no laudo, ó. Tá aqui. Fica ali. Fica ali. Tá piorando. E eu acho que pode ser secundária essas 2 primeiras. Entendi. Vamos evitar tratar.
Entendi. Pra quando tratar, ser certeiro. Rapidinho. Porque eu não vou empapar o cavalo também, por exemplo. Aqui, com a Admira a gente não tem tanto problema com corticóide. Vai tratar um lusitano, um manga larga. Você passa o corticóide na frente dele da laminite. Então você tem que ser muito cuidadoso. Criterioso. Pré-prova, tem que calcular a quantidade de corticóide que você tem que usar. A gente tem 20 miligramas de triancinolona para usar no cavalo. O que a gente vai tratar? Falou, eu não gosto de fazer esse tipo de tratamento, porque normalmente, às vezes tem que tratar mais. Eu gosto de corticóide de elongação, exercício, né? Mas acontece às vezes. Entendi. Né? Tem umas emergências, né? Entendi, umas pequenas emergências. Então é isso, mas eu falei, o curso, as pessoas têm que esclarecer, abrir a cabeça. Para o conhecimento, né? Porque só esclarecendo, o lusitano, manga larga, eles têm predisposição à síndrome metabólica. São gordinhos, que é uma doença que tem um acúmulo de gordura, tem resistência à insulina, e o corticóide é um fator... É um dos fatores que pode... Que é disponente que podem mesmo, com força, desencadear uma laminite. Então você ir tratar uma coluna e causar um problema maior... Imagina, você vai tratar a coluna e dá laminite. E aí tirinho 2 dias depois fala, doutor, o cavalo tá deitado aqui, não levanta, péssimo, né? E tá horrível. É igual as infiltrações, assim, o pessoal faz bastante, mas é super perigoso. Super perigoso. Você vai tratar uma coluna e mata o cavalo, e aleja o cavalo, isso é uma responsabilidade, né, que... É isso que eu quero incutir também, a sua responsabilidade com o paciente. Bruna, eu vou repetir uma coisa. Me lembrou o que você disse. Que eu falei agora há pouco. Acabei de falar. Uhum. Na veterinária, o nosso erro não é culposo, é doloso. Então, quer dizer, você tem que tomar muito cuidado, porque quando você erra e coloca em risco a vida de um animal... Você tá colocando lá, do lado da medula, uma agulha, cara. Do lado da medula, uma agulha, sabe? Então é muito legal você falar dessa responsabilidade do corticóide, da infiltração, de tudo isso. Porque você tem que pensar além. Você não tem que pensar, é essa vértebra aqui, só nesse foco. Não. Você tem que pensar no cavalo como um todo. E isso é muito legal. E se der alguma coisa errada, que pode acontecer. Pode, claro que mas pode. você tem que falar, eu fiz tudo que eu pude, o meu melhor. Eu fiz o meu melhor, eu fiz tudo certinho. E se mesmo assim deu errado... deu errado, Mas... Por isso que eu gosto de fazer tudo certinho. Eu falo que eu tento infiltrar como se... Por exemplo, a sacroiliaca, muito comum, mas perigosíssima. Eu faço sempre como se fosse a primeira vez. Entendi. Cuidado, tudo. Né? Procedimento padrão. Tem um procedimento padrão, sou cirurgiã, então você não pode errar na asepsia. Né? Tanto que, às vezes eu contei umas coincidências. Tem uma história assim, eu fiz o tratamento do cavalo, sacroiliaca, fiz um lado só a sacroiliaca esquerda. 7 dias, o tempo certinho, 7 dias depois a proprietária me liga que ele estava com dor no glúteo e não estava pondo o pé no chão. Eu digo que é o tempo certinho porque a produção de pus são de 6 a 10 dias. Então a partir de 6 dias, se for uma coisa para infeccionar, vai ser a partir do 6º dia. No 7º dia ela me liga que ele estava com dor no lugar da infiltração e não estava pondo o pé no chão. Eu falei para ela, eu fiz tudo certo. Olha, eu tenho muita convicção de que eu fiz tudo que eu fiz tudo certo, estéreo. Eu falei, você já deu uma olhada geral no pé? Aí foi ver, tá com uma broca. Mas a primeira coisa que ela a primeira coisa que ela achou que tinha sido a infiltração, entendeu? Mas mesmo que fosse, mas eu tenho certeza que eu fiz nas condições que eu podia. Eu tento fazer, eu faço o melhor que eu posso nas condições que eu tenho. Tem lugar que tá um vento do cão, que você fala, meu Deus do céu. Entendeu? Entendi. Como é que eu vou trabalhar aqui? Como é que eu vou botar uma agulha nesse cavalo com esse vento vermelho, aquela porra, né, caindo? E ali, mesmo quando dá errado, tem um livro que chama Responsabilidade Extrema. E eu adoro esse livro. Porque quando você começa a jogar a responsabilidade para todas as coisas ao seu redor, para o cavalo, para o proprietário, para o tratador, para o treinador, você começa a terceirizar a responsabilidade. Eu acho muito perigoso. E eu adoro esse livro e eu sempre tive essa conduta. Uma vez eu fui palpar um cavalo retal, uma cólica, e saiu a luva cheia de sangue. Eu cheguei e fiz assim, bom, temos um problema. O cavalo tinha indicação de internar, foi para a USP, eu liguei pro professor, falei assim, olha, fui palpar retal e saiu com luva com sangue. Ele falou, eu acho que você é um dos primeiros que me fala isso, antes de vir pro hospital. Porque normalmente a pessoa quer colocar a culpa no hospital, que a primeira coisa que faz quando chega no hospital é palpar retal. E isso pode ter salvado a vida do cavalo, porque o cavalo tá vivo até hoje. Olha só. Você entendeu? Porque se tivesse palpado o retal, não rompeu o reto.
só tinha feito uma laceração, graças a Deus. E se tivesse rompido o retal, provavelmente teria morrido. Se tivesse chegado no hospital e alguém palpado, normalmente, talvez essa laceração ia se expandir e o cara tivesse morrido. Então, quer dizer, é muito simples. Quando acontece, que pode acontecer, gente, aconteceu, vamos tentar resolver da melhor forma. Não, e quando você... Agora, se você fizer da se forma você traz para correta, você, é a chance muito menor. fácil de lidar. Se o problema é você consegue resolver. Sim. Quando o problema é dos outros, você não consegue. Exatamente. Sabe o que é até interessante, que é uma coisa que eu tinha na universidade, eu tinha Axel Júnior, que era para os estudantes. Então, porque assim, o ideal, né, de ensino, como é que para mim seria o ensino ideal? Então eu tinha uma turma que era para ensinar ortopedia básica. Do 1º ao 4º ano, né, até o 5º ano, que eles ficam lá mais um tempinho. Você falou que você ia voltar até, né? Eu preciso ainda pensar numa fórmula. Alguma coisa do tipo. O Axel Júnior, e aí eu tentava ensinar. Na verdade, a ortopedia era de menos ali. Eu queria ensinar eles a se responsabilizar. Que o professor não ensina, que o professor não tem didática. Eu falei, mas você já abriu o livro para ler? Pesquisou? O lema era: tome as rédeas do seu conhecimento, do seu próprio conhecimento. Você que é responsável pelo seu aprendizado. Não terceiriza, não. Não terceiriza. O professor então vai lá e estuda. Né? Então eles faziam. E isso foi bem legal, que eu acho que eu criei esse instinto neles de estudar. Então eles se davam palestra, eu mal aparecia. Era só para cutucar. E faziam. Eu dei uma aula, eu lembro que até a gente discutiu um caso clínico uma vez, falei sobre aparato recíproco do pélvico. Aí eu vi que eles postaram no final de semana, eles foram lá e dissecaram o membro pélvico e secaram o aparato recíproco. Para entender, fizeram o vídeo, gravaram, foram atrás para se aprofundar. Então eles faziam muita dissecação, então eu consegui uns freezers, eu era facilitadora deles. Sim. Né? E a gente fez algumas atividades juntos, a gente fez um simpósio, porque eles falaram: professora, eu quero ter experiência de fazer um evento, que eu tinha feito core. Aí fizemos um simpósio Axel Júnior, de biomecânica. Falei, tudo abaixo o custo. Falei, pega pessoas boas, mas de perto, aí no máximo Belo Horizonte. Nosso raio de ação era ali. Foi assim, e foi muito legal. Veio gente do Chile, cara, fazer. Olha que legal. E a gente fez online também, antes da pandemia. Olha só. A gente transmitia, a gente vendeu várias inscrições online do simpósio Axel Júnior. Que legal. Então foi uma coisa que era para isso, para a pessoa se autorresponsabilizar mesmo. Falar, não, tô aqui. Joga pra mim que eu resolvo. Deixa eu fazer o processo acontecer. Deixa eu, né? eu vou estudar e eu vou saber. Eu acho que é muito o que falta hoje, de uma maneira geral, no jovem. Né? A gente tem falado isso muito, assim. A maioria dos jovens não quer se comprometer. Mas nem o jovem, é todo mundo, né? Eu acho que todo mundo. Um geral, assim. Tem uma geração assim, que não tá muito afim de se comprometer. Eu vejo muito isso, assim, né? Mas até a gente vê, você vê macaco, gente velha. Sim. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu acho que não é um problema geracional. Eu acho que é um problema pessoal mesmo. Mas realmente, quando a pessoa vê que se o problema é com você, tá ótimo. Eu sempre falo, não, se o problema sou eu, ok, porque eu resolvo. Agora você não tem como gerenciar outra pessoa quando ela te causa o problema. Se o problema é seu, você tem total controle sobre ele. Então é ver isso, é uma forma de ver e que facilita a sua vida, tira da angústia, que essa geração nova, isso que eles têm muita angústia, muita ansiedade. Sim, né? Olha, isso é com você, isso é problema seu, se vira, né? Se vira que você consegue. Se o problema é seu, o mercado não. O mercado somos nós. Nós fazemos o mercado. A sociedade, nós somos a sociedade. Eu fazia revista impressa. Pois é. A gente foi pro digital. Pois é. A gente foi pro portal. A gente veio pro podcast. Sim. E a gente foi vai achando. Vai andando. Vai ter um pioneiro. Sim. E se deu certo, não tem problema nenhum em segui-lo. Tá tudo certo. Sim, sem dúvida. Sim, pode não ter sido o primeiro, mas funciona. Mas bota a semente do Axel Júnior, porque eu acho que merece. Eu gosto. Quando é o core? Que mês que é? Não, o core não vai ter ano que vem, porque eu vou fazer o curso. É de 2 em 2, mas eu vou pular ano que vem por causa do curso. Por causa do curso. Não tem como. Não dá. Não quero que sobreponha também. Talvez no próximo. Né? Então, assim, acho que pra gente dar uma finalizada na conversa, eu queria que você falasse um pouco, assim, da sua empresa, da sua prestação de serviço. Deixa os seus contatos, onde as pessoas te acham, apesar de você ser extremamente conhecida no mercado. Parte de quem vai ouvir pode não te conhecer. Então, quem não achar a Bruna porque não procurou. E é bacana até, antes de despedir essa história do Instagram, que eu também dei sorte, porque eu entrei no Instagram com a Axel muito antes de virar algo para promover, para vender. Eu entrei para desopilar também.
Pra dar uma... Pô, eu quero falar de coluna. Vou fazer um perfil no Instagram. Foi em 2017 que eu comecei a Axial. Né? A Axial começou com uma marca, assim, de Instagram, do laboratório. Foi só pra desopilar. Então, quando entrou essa onda do Instagram, eu já estava consolidada, já estava lá fazendo as coisas. Já tinha um monte de seguidor, assim, mas simplesmente por falar de coluna. Quando você veio para São Paulo, eu já sabia, eu vibrei. Eu falei, a Bruna tá vindo para São Paulo, hein? Foi tipo agora que a gente tá com a ressonância aqui em São Paulo também. Chegou a ressonância, tá chegando a ressonância no Paulo também, chegou no Rondon. Eu falei, a Bruna tá vindo para São Paulo, hein? Ó, que bom. Pois é. Mas então, eu faço os atendimentos de coluna, agendados. Muitas vezes vem pelo veterinário, algumas vezes pelos treinadores, mas eu sempre tenho contato com os veterinários, né? Então agenda, a gente marca uma consulta. Na consulta é de tudo, do início até o final, eu começo e termino tudo, trato o cavalo, já saio, já mando os exercícios, já faço tudo completo, né? E para agendar, né, muitas pessoas entram em contato pelo Instagram. No Instagram tem o contato do WhatsApp. Qual é seu arroba? É Axial Vet. Com X, Axial Vet. Vem de esqueleto axial. A-X-I-A-L. A-L, Vet. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Super feliz. Sempre bom conversar. Bruna, sobre obrigado. Assuntos gostosos, assim, com pessoas bacanas. E continuo cada vez mais, né? Mas estamos aí. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente. Valeu, foi muito bom. Muito bom.